1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 jogos sem vencer. Esse é o Santos Futebol Clube, que conquistou os últimos 3 pontos no dia 14 de maio de 2023 e de lá para cá, quase 40 dias sem saber o que é uma vitória, eliminado da Copa do Brasil, eliminado da Sul-Americana e só não em queda livre no Campeonato Brasileiro, porque nessa rodada, mesmo com mais um tropeço, uma rodada menos pior, em que times que estão abaixo do Santos também perderam. É dessa forma, com 10 jogos sem vencer, meio sem rumo, desnorteado e sem forças para grandes coisas, que o Paulo Turra assumirá o time do Santos. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe e hoje, pós-jogo de Flamengo 3, Santos 2, na Vila Belmiro, jogo da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro que acabou de acabar. O Santos é derrotado mais uma vez e se afunda na crise, mesmo que você diga, né, que não é contra o Flamengo o Campeonato do Santos, e eu concordo, e isso vai servir como parâmetro para minha análise. O fato é que em nenhuma situação a gente pode achar razoável que um time da grandeza do Santos fique 10 jogos sem vencer. O Santos está entre os times do Brasil, somando todas as divisões do Campeonato Brasileiro, que está há mais tempo sem saber o que é uma vitória. Isso é inaceitável para um time da grandeza do Santos. Mas bom, o jogo de hoje venceu o time com melhor elenco, venceu o time que está num estágio melhor, mais avançado de trabalho, que, sejamos sinceros, né, não forçou o jogo em nenhum momento. O Flamengo parecia aquele time de churrasco de fim de ano. Não forçou e, sem se matar, fez 3 gols e venceu o time do Santos. Não vi muita diferença de intensidade entre o Flamengo desse domingo para o Flamengo do meio de semana, atropelado, humilhado pelo Red Bull Bragantino. A diferença é que do outro lado tinha um time que, mais frágil ainda do que o próprio Flamengo, que todas as vezes que o Flamengo acelerou o jogo, encontrou muitos espaços na zaga do Santos, fez o que quis e ganhou o jogo por 3-0. O jogo teve, pelo menos no primeiro tempo, né, que ali o jogo um pouco mais disputado, o segundo tempo foi caindo o nível, apesar do começo meio frenético ali, com 2 gols no intervalo de 3 gols, na verdade, no intervalo de 15 minutos, com 2 propostas bem claras. O Santos fechadinho na defesa, dando a bola para o Flamengo, tentando especular no contra-ataque, e o Flamengo ali com a posse de bola, tentando empurrar o Santos para trás o máximo possível, ia ganhando campo de pouquinho em pouquinho, com aquele desenho que a gente falou aqui no pré-jogo. O Flamengo espetando jogadores nas pontas para criar superioridade no terço final do campo. A única diferença é que o Arrascaeta começou no banco e o Cebolinha entrou. Com isso, o Ayrton Lucas fez parte daquela saída apoiada. Vou tentar colocar uma imagem aí para vocês. Então o Flamengo tinha basicamente uma linha de 6 na parte final do campo, com o Gerson bem aberto pela esquerda, o Wesley bem aberto pela direita, e ali o Gabigol do centro para a direita, junto com o Everton Ribeiro na parte direita do ataque do Flamengo, e pela parte esquerda, o Vitor Hugo com o Cebolinha que abriu o corredor para o próprio Gerson que jogava ali. E ali o Flamengo foi tendo superioridade com triangulações, tabelas, e deitaram e rolaram, essa que é a verdade, nas costas dos volantes do Santos, né, na chamada entrelinhas, entre a linha de defesa e a linha dos volantes. Muita liberdade, muito espaço, os gols do Flamengo saíram por ali, então o Flamengo foi tomando conta do jogo, parecia ali que estava com o jogo dominado, até que o Santos toma o primeiro gol, numa falha, essa que é a verdade, sendo bem sincero, na verdade o Santos falha nos 2 gols, de forma bem gritante, né? No primeiro lance a bola é cruzada na área, o Joaquim afasta mal, mas ele estava inteiro para tentar tirar, o Inocêncio acaba atrapalhando ele, mas também tem um erro de posicionamento dos nossos volantes, que não ficaram ali para um rebote, para a segunda bola, deixaram o Cebolinha completamente livre. Gol do Flamengo. Depois o Santos, num raro momento em que consegue um contra-ataque, uma boa bola do Marcos Leonardo, o Santos recupera uma jogada, mais uma vez pela esquerda, onde o Flamengo centralizou suas jogadas, recupera uma bola ali, talvez, se eu não me engano, um erro do Ayrton Lucas, o Mendonça passa a bola para o Marcos Leonardo, que acha o Soteldo,
que teve a leitura, boa leitura de virar o jogo para o Mendonça, muito veloz que é, no segundo pau para empatar. Aí, no segundo tempo, né, o Santos com 5 minutos já está perdendo, muita desatenção, mais uma vez uma falha grosseira do sistema defensivo do Santos, uma bola cruzada da esquerda, salvo engano, pelo Gerson, o Everton Ribeiro, pequeno, tendo toda a liberdade do mundo, com um hectare de liberdade, né, de distância dos seus marcadores dentro da nossa área, um jogador pequeno de baixa estatura, de cabeça, fez o gol, o Lucas Pires assistindo o Everton Ribeiro cabecear para o fundo do gol do João Paulo. O Santos consegue dar uma rápida resposta, acho que isso foi positivo, não deixou ali o nível baixar, numa cobrança de falta, o Messias cabeceia, se eu não me engano, o Matheus Cunha solta e o Rodrigo Fernandes empata. Quando tudo parecia ali que o Santos conseguiria administrar, porque, repito, o Flamengo em nenhum momento amassou o Santos, né? Não foi ali aquele jogo de amplo domínio do Flamengo. O Flamengo, com muita qualidade, continua controlando o ritmo do jogo com a posse de bola, ali com uma trama, mais uma vez, muito rápida, 1-2, eles entram, o Pulgar entra sozinho numa troca de passes ali dentro da nossa área, bate chapado, 3-2, Flamengo na frente, e aí dali em diante, o que a gente via era o Flamengo bem acomodado, sem forçar, e o Santos dando a vida, se matando em campo para tentar perder de pouco. Essa que é a verdade. Um time muito frágil, e você consegue ver pelo nível das substituições. O Flamengo se deu ao luxo de começar com Davi Luiz na reserva, Arrascaeta na reserva, hoje o Pedro deu lugar para o Gabigol, o Bruno Henrique na reserva, então você vê as trocas do Flamengo, né? Entra um Arrascaeta, entra Pedro, entra Felipe Luiz, entra o Bruno Henrique, enquanto o Santos, no final do jogo, entra o Mezenga, entra o Barbosa, que com todo respeito ao ser humano, ao profissional, não tem nenhuma condição de jogar bola profissionalmente, não no Santos, não num time que tem a pretensão que o Santos tem. O Barbosa tropeça na bola, ele erra absolutamente tudo que ele tenta, ele tem apenas vontade, é um jogador esforçado, mas nada além disso, não tem condição, não pode sequer passar perto da Vila Belmiro, então essa é a diferença. E aí venceu o time que mesmo sem forçar, é melhor e somou 3 pontos, se recuperando da paulada que tomou no meio de semana contra o Bragantino. Para não dizer que não falei das flores, vou tentar destacar 2 coisas positivas, e aí a gente fecha o vídeo com as coisas negativas. Positivo, pelo menos correram um pouco mais, mas isso não é mais que obrigação, afinal, 10 jogos sem vencer, né? Precisam somar pontos o quanto antes. Repito, o Santos só não caiu mais na tabela porque os times que vêm abaixo perderam. Goiás perdeu, Corinthians perdeu, Bahia perdeu, América perdeu, o Cuiabá joga amanhã com o Vasco. Mas a coisa mais única, talvez a única variação que eu vi, que eu gostei, é que em vários momentos, em vários lances do primeiro tempo, com a bola, o Soteldo buscou centralizar o jogo. Foi uma movimentação inteligente que eu consegui captar vendo aqui de casa, tentando sair ali da faixa esquerda, porque o time do Santos é um time que joga extremamente espaçado, uma distância colossal entre as linhas do meio para o ataque, da defesa para o meio. Então o Soteldo aberto pela esquerda, ele fica órfão de pai e mãe, não consegue ter com quem jogar, porque você tem ali às vezes 2 jogadores e mais um na cobertura, é muito difícil se desvencilhar de 3 jogadores. Então ao centralizar a jogada para o meio, o Soteldo ele se torna menos previsível e tem um leque maior de jogadas para fazer. Então esse é o ponto positivo que eu destacaria, essa mudança. Não sei se por orientação do Claudio Miro, se por orientação já do Paulo Turra, que estava na Vila Belmiro, essa movimentação do Soteldo me agradou. Foi dele, inclusive, o passe para o gol do Mendonça. Outra coisa positiva que eu gostaria de destacar, sempre tendo como régua a má vontade do Flamengo no jogo de hoje, o Luan Dias e o Sandri entraram bem. O time do Santos perde muito a posse de bola. Já falamos aqui em diversos vídeos, é o segundo time que mais perde a posse no Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque não consegue reter a posse de bola. Queima etapa, se livra da bola, muita ligação direta, muito passe errado. E o Sandri e o Luan Dias entraram bem, com movimentação, com bola no chão, um pouco mais de movimentação. Acho que é interessante o Paulo Turra tentar observar outros jogadores. Se o time do Santos é um time que se defende muito e precisa da transição ofensiva, você tem que ter um volante com qualidade de jogo. Então, eventualmente, testar o Sandri com o Dodi, porque o Rodrigo Fernandes, apesar de ter feito um gol, é o jogador que só destrói, ele não ajuda na fase ofensiva.
Então isso eu gostei, e gostei do Luan Dias também, que ele tem um perfil um pouco diferente do Lucas Lima, né? O Lucas Lima é aquele jogador que lança, o Luan Dias é um jogador mais que toca, que se aproxima, ele está sempre tentando carimbar a bola. Gostaria de vê-lo tendo mais oportunidades dentro de campo. Coisas ruins, claro, além da décima partida sem vencer, que é inaceitável, o Paulo Turra vai ter muito trabalho, gente, muito trabalho. O Flamengo, com essa preguiça, com essa nhaca, com essa falta de vontade de ganhar, quando acelerou o jogo, parecia um time profissional contra um time juvenil, do sub-15, do sub-13, né? Muito espaçamento, os jogadores do Flamengo deitando e rolando, se divertiram, se deliciaram nas costas dos nossos volantes, e ali na intermediária do Santos foram onde surgiram as principais chances de perigo do Flamengo. Então o Paulo Turra tem que achar um jeito de tornar esse time mais compacto, porque a defesa do Santos, assim, não tem sistema defensivo que aguente. O Flamengo com a linha de 6 ali no ataque, muita gente, muito espaço, a marcação do Santos muito passiva, contra o Corinthians já havia sido assim, o time tocando a bola, botando o Santos na roda, ninguém faz nada, o time que só olha, não é um time agressivo e não é um time compacto. Isso precisa ser mudado urgentemente. E a outra coisa é você tentar diminuir o Santos se livra muito da bola, muita ligação direta, precisa encontrar uma forma desse time construir mais, reter mais a posse de bola, eventualmente tirando um atacante, colocando mais um jogador de meio para ter esse passe, essa triangulação, e aí principalmente criar triangulações. O time do Santos não tem triangulação, não tem triangulação. Os jogadores do Santos não têm aproximação, você não consegue ver aquele lance ali em que o volante está perto do lateral e o ponta está junto, né? O Lucas Pires perto do Dodi, perto do Soteldo, para você tentar fazer uma trama com toques rápidos. Então o Paulo Turra vai ter muito trabalho pela frente, porque o time do Santos hoje correu um pouco mais, como eu falei, mas ainda assim muito abaixo. Pegou um adversário que não queria muita coisa com o jogo e ainda assim fez 3 gols no Santos, né? Então fica ali aquele se. E se o Flamengo tivesse entrado com a faca nos dentes? Será que o Santos tomaria uma sacolada histórica? Não sabemos, né? O se não entra dentro de campo, mas o que acontece é muito lamentável. O Santos já 10 jogos sem vencer, isso é inaceitável. E agora tem o jogo contra o Blooming, que a gente nem vai considerar um amistoso sem relevância nenhuma. E no próximo domingo enfrenta o Cuiabá, jogo de vida ou morte, mais do que jogo de 6 pontos, né? O Santos precisa ganhar. Os próximos 2 jogos do Santos no Campeonato Brasileiro são contra Cuiabá e Goiás, precisa somar os 6 pontos, porque senão a degola vai se aproximar cada vez mais. É isso, infelizmente 10 jogos sem vencer, um time afundado em crise, sem muita perspectiva. Acho que tem margem para melhora sim, mas é um trabalho muito árduo que o Paulo Turra vai ter. A sorte dele é que nos próximos semanas ele terá semana livre, já que o Santos, incapaz, incompetente que está eliminado de absolutamente tudo e só tem o Campeonato Brasileiro pela frente, tá certo? Quero saber o que você achou, se você concorda com a minha análise, se você acrescenta alguma coisa, o que você vislumbra, o que você espera desse time do Santos para a sequência da temporada, e se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações assim que os vídeos forem publicados, deixe um like para que o YouTube recomende o meu conteúdo para o maior número de pessoas, e se gostou desse vídeo, espalhe nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram, assim você leva o meu conteúdo para o maior número de pessoas, tá certo? Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.